Vem comigo. Tema de hoje, Tiago o Menor, o irmão que orava pelos outros. Temos falado aqui sobre alguns dos apóstolos de Jesus desconhecidos. Já falamos sobre Bartolomeu, já falamos sobre Judas Tadeu, e hoje algumas lições de Tiago, chamado assim, o baixinho, o menor. Eu me lembro que nessa semana eu falava com a Magda e o Dudu no carro, eu falei, domingo eu vou pregar sobre Tiago o menor, e eu achando assim que era o máximo, né? Falei, eu vou pregar sobre isso. A Magda virou assim para mim com toda sinceridade, ela falou, o que você vai falar dele? Porque ele não falou nada registrado. Mas tem um detalhe aqui no texto, no segundo texto que eu vou ler, não nesse primeiro, onde vai ser a base daquilo que nós vamos aprender hoje. Começa em Marcos 15, versículo 40. É a cena da crucificação de Jesus e diz assim, estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago o menor, e de José, e Salomé. Aqui nós já sabemos que a mãe dele se chamava Maria, já sabemos que ele era chamado de Tiago o baixinho, o menor é nesse sentido mesmo, e que ele tinha um irmão chamado José. Num outro texto diz que Maria, esposa de Clopas, então o pai dele se chamava Clopas, mas ele também é chamado de Tiago, filho de Alfeu. Ou seja, o nome do cara, gente, o nome do cara é Clopas Alfeu. Quando eu vejo um nome desse, Anésio, Nitamar, nossos nomes são lindos, não é? Tem personalidade. Mas a Bíblia fala de muitos Tiagos. Você vai encontrar um Tiago que é o Tiago, filho de Zebedeu. Este era irmão de João. Por isso que na série The Chosen você vai ter um personagem que chama Tiagão, porque tem o Tiagão e o Tiaguinho. Esse Tiago, filho de Zebedeu, ele foi um personagem muito importante no meio da igreja. Você vê nos evangelhos, por exemplo, que os três discípulos muito mais próximos de Jesus eram Pedro, Tiago, que é o Tiagão, e o João. Eles estavam no Monte da Transfiguração, eles estavam com Jesus quando ele ressuscitou uma menina. E ele era tão importante, tão marcante no meio da igreja, que quando Herodes foi fazer uma perseguição contra a igreja, mandou prender e matar a Tiago. E matou Tiago. Você tem um outro Tiago, que é Tiago, o irmão do Senhor. Lá em Marcos, no capítulo 6, se não me engano, no versículo 5, mostra o nome de 4 irmãos de Jesus. José, Tiago, Judas e um outro nome que está me faltando aqui, Simão. E diz também que ele tinha 2 irmãs, 2 no mínimo, porque falou suas irmãs, no mínimo 2 ou mais. Este Tiago se tornou uma referência para a igreja. Ele se tornou o líder da igreja em Jerusalém, e é o autor da carta que nós temos na Bíblia, a carta de Tiago. Esse é irmão de Jesus. Aparece um outro Tiago na Bíblia, aliás, ainda falando desse que era irmão de Jesus, ele foi tão marcante para a igreja, e aqui eu vou sair da Bíblia e entrar na história da igreja. Historiadores como Irineu, historiadores como Eusébio de Cesareia, 3º século, 4º século, falam, por exemplo, sobre a morte de Tiago, irmão de Jesus. Foi tão marcante em Israel a morte dele, porque ele era considerado Tiago o Justo, assim o chamavam. Disse, por exemplo, acerca dele, que ele orava tanto, que os joelhos dele eram como se fosse joelho de camelo, de tanto que esse homem se ajoelhava para orar. Ele foi tão marcante que muitos judeus atribuem a destruição de Jerusalém como uma espécie de julgamento do que fizeram contra Tiago, o justo. Esse era o irmão de Jesus. Tem um outro Tiago que aparece só numa menção, que é o pai de Judas Tadeu. Não sabemos mais nada sobre ele. E aí, Tiago o menor, ou Tiago filho de Alfeu.
Este é o que nós estamos vendo aqui hoje. Este Tiago era um dos 12, está em todas as listas dos apóstolos, os 12 discípulos de Jesus, Pedro, João, Tiagão, né? Pedro, João, Tiago, André, Tomé, Mateus, Judas, Tadeu, Simão, Tiaguinho, o Tiago menor, Judas, Tadeu, Simão, Tiago, Filipe e Bartolomeu. Aí estão os 12. E ele sempre aparece nessas narrativas. A tradição, sabemos pouco sobre ele. O que sabemos é que na tradição ele morreu como mártir no Egito. Mas pouco sabemos dele no Evangelho. Mas ele vai aparecer num texto em Atos. Atos capítulo 1, versículo 12 ao 14, diz assim: depois da ascensão de Jesus, então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado Oliveiras, que fica perto da cidade por cerca da caminhada de um sábado, de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiagão e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiaguinho, o filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago, um outro Tiago. Todos eles reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, os irmãos de Jesus. Essa reunião de oração foi depois que Jesus subiu aos céus e disse para eles: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Pelas minhas contas, dá em torno de uns 7 dias, até o Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado. Portanto, nós estamos falando de uma reunião de oração aqui que se prolongou por uns 7 dias. Sobre Tiago, o menor, não se tem muita menção do que ele tenha feito. Na verdade, não existe menção alguma sobre alguma coisa que ele fez. Um outro detalhe, Judas Tadeu, pelo menos, tem uma pergunta que ele faz para Jesus ali, está registrado em João. Mas Tiago, não tem nenhuma palavra dele registrada nas Escrituras Sagradas. Mas, por esse texto, nós sabemos algo. Ele é um daqueles que oraram até que o Espírito Santo fosse derramado sobre a igreja. Ele é um daqueles que era discreto, mas era um homem de oração e buscou a Deus pelo revestimento do poder do alto, como Jesus mesmo tinha orientado. E sobre aquele grupo de irmãos foi derramado o Espírito Santo e ali nasceu a igreja. Portanto, eu posso dizer também que nós estamos aqui hoje como igreja, da igreja que nasceu depois de uma reunião de oração, onde uma das pessoas era Tiago, o menor, o baixinho. Eu estou citando esse detalhe, porque meu irmão e minha irmã querida, talvez você nunca venha a ter o seu nome mencionado num livro. Talvez nunca uma frase sua se torne célebre. Talvez nunca nenhuma grande obra surja que alguém venha citar no futuro e celebrar o seu nome. Mas assim como esses pequenos desconhecidos ou escondidos aqui nas Escrituras Sagradas, no caso aqui como Tiago, sem até mesmo que as pessoas saibam disso, você pode, como ele, orar. E como resposta de Deus à sua oração, vidas serem abençoadas, sua família ser abençoada, por causa da sua oração. Esses dias eu falava, nessa semana eu falei com um dos jovens da nossa comunidade, e eu disse para ele: você precisa prestar atenção numa coisa, a vida da sua avó. Porque ele falou, ela faleceu quando eu ainda era muito infante, então eu não tenho muita lembrança dela. Eu falei, pois eu a conhecia. E ela era uma mulher de oração.
E ela orava pelos filhos e pelos netos, portanto, sem você saber, existe bênção na tua vida, porque a tua avó orou. O que eu estou falando hoje, isso para você, é que meu irmão, minha irmã, a tua família vai ser abençoada, os teus filhos serão abençoados. Como diz no Salmo 112, será uma geração poderosa sobre a terra. Por quê? Porque você orou. Acredita nisso, meu irmão. Ora pela tua família, ora pelos teus filhos, libera essa bênção que está sobre você, sobre a sua primeira, segunda, terceira, quarta geração, que no futuro, parentes que te conheceram, como eu conheci essa senhora, venham falar de você para os netos, para os bisnetos, falando exatamente isso. Você é abençoado por causa da bênção que está sobre a vida dos seus avós. Muitos anos atrás eu estive ali no túmulo do meu pai e da minha avó, mesmo túmulo ali, e eu orando a Deus, eu falava isso com Deus, falei: Senhor, eu sei que toda a bênção do Senhor na minha vida, me considero uma pessoa tão abençoada, tão privilegiada. Eu vejo como que Deus abençoa a minha vida. Eu não mereço, mas eu falo: Senhor, tenho certeza, foi oração desses aí que estão com o Senhor. Tenho certeza disso. Então eu falo: acredita na conta deles. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser essa geração que vai fazer diferença. Orar pelos nossos netos, orar pelos nossos filhos, inclusive você que é solteiro, que nem filho tem. Muitos anos atrás, eu devia ter entre 16 e 17 anos de idade, eu não me lembro exatamente a minha idade, talvez até mais perto dos 18 anos de idade. Eu estava ouvindo um dos meus pastores pregar, que era Edson Rebustini, lá na Igreja da Comunhão, e ele estava dando uma série sobre educação de filhos, 4 domingos só sobre educação de filhos, e eu anotando tudo. No último dia ele fala assim: agora nós vamos orar pelos nossos filhos. Eu não tinha nem filho e nem namorada eu tinha, e eu peguei e comecei a orar por eles. E eu gosto de lembrar os meus filhos disso até hoje. Eu falei: olha, naquele dia já estava gerando a vida de vocês já são pessoas abençoadas, porque já orei por vocês quando eu era novo assim. Então, é importante vocês, pais, orarem pelos seus filhos. Quantas vezes no meio do culto assim, Magda mesmo segura aqui na minha mão e nós oramos pelos nossos filhos, abençoamos nossos filhos. Essa semana mesmo, falamos com um dos nossos filhos, falando: olha, nessa semana nós tivemos uma reunião e no meio da reunião temos certeza que Deus falou conosco acerca da sua vida e nós oramos por vocês. Então, orem pelos seus filhos. Filhos, vocês que são novos, ore pelo seu futuro. Comece a gerar o seu futuro em oração. Comece a colocar o seu coração na oração. Olha o que Paulo ensina lá na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. Os santos são o povo de Deus, tá? Santos somos nós, os santificados em Cristo Jesus. Paulo está ensinando também aqui a gente a fazer algo: orar pela igreja. Meu irmão e minha irmã, ore pela igreja. Ore por sua igreja. Olha que lugar importante que Deus te colocou. Há uma bênção de Deus sobre esse lugar. Há algo de Deus, há uma palavra de Deus sobre esse lugar. E Deus guarda não só o lugar e as pessoas, mas toda a liderança da igreja. Você vê isso, por exemplo, um texto cheio de mistérios, por sua expressão, Apocalipse capítulo 1, versículo 20, até o capítulo 2, versículo 1. Olha o que esse texto fala. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, candelabros, a igreja. As estrelas são o anjo da igreja. A palavra anjo e mensageiro é a mesma. O mensageiro da igreja.
Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. É no sentido de no seu braço forte. E anda entre os 7 candelabros de ouro. O que é que esse texto, cheio de mistérios na sua palavra, acaba nos revelando aqui? Primeira coisa que você precisa saber, ele disse: eu passeio no meio dos candelabros. Os candelabros são as igrejas. O que ele está querendo dizer hoje para você, ele está dizendo: eu estou no meio de vocês. Eu estou aqui para guardar vocês. Eu estou aqui para abençoar vocês. E ele ainda fala que aos mensageiros da igreja, aqueles que trazem a palavra à igreja, eu os tenho nas minhas mãos. Há irmãos que falam que, por exemplo, esse anjo da igreja seria a palavra de revelação daquela igreja. Explicando isso para você. Uma vez um irmão chegou numa reunião comigo e perguntou assim: qual é o carisma da sua igreja? Carisma não no sentido do nosso nome, da palavra dom, da palavra qual é o dom da sua comunidade? Em outras palavras, para que serve a sua comunidade? O que ela está fazendo? Qual é o papel dela dentro do grande corpo de Cristo? E quando ele falou aquilo, me conscientizei e falei: nós temos que cumprir o nosso papel. Irmãos, uma vez eu perguntei numa reunião de pastores assim, eu falei: meu irmão, o que seria se a sua comunidade, sua igreja, fechasse as portas, saísse de lá, não existe mais? Os vizinhos sentiriam falta? As pessoas sentiriam falta daquilo? É uma coisa para nós pensarmos, porque me permita falar aqui especificamente a essa comunidade. Há uma mensagem sobre essa comunidade. Há uma palavra de Deus aqui sobre nós. Há uma bênção de Deus nesse lugar. E ela tem um papel a desempenhar e uma mensagem também para se comunicar. Pensa você, eu estou pensando de mim, pensa você. Quanto eu já aprendi com essa nossa comunidade de fé? Quanto que eu já aprendi nesse lugar? O que seria da minha vida? Pergunta isso para você, eu pergunto para mim. O que seria da minha vida se isso aqui nunca tivesse existido? Ou que falta faria na minha vida se essa comunidade deixasse de existir? Hoje, última reunião, nunca mais vai ter. Você sentiria falta? Ela é importante para você? Por isso, ore pela sua igreja. Precisamos orar, precisamos guardar essa comunidade, essa parte da igreja de Jesus, esse povo da carisma, essas pessoas, cada irmão, eles têm uma influência sobre a nossa vida. Pensa bem, muita coisa que nós temos hoje nasceu aqui. De alguma forma, por exemplo, tem gente que se tornou um melhor profissional, desde que esteve aqui entre nós, recebeu palavras desafiadoras, foi estudar, foi incentivado a mudar, teve a sua visão aberta e hoje cresceu, prosperou, se estabeleceu, trouxe recursos para a sua família. Ou vamos falar de família. Sua família foi mudada. Ou quando você passou alguma crise, este povo se tornou para você a sua família, que te abraçou, que te acolheu, que te recebeu. Aqui é lugar para pessoas totalmente diferentes e que a gente se acolhe mutuamente. É aqui que fizemos novos amigos também. Para muitas outras pessoas, foi aqui que eles passaram a ter uma nova experiência com Deus. Tinham talvez traumas, vendo Deus como um carrasco, vendo um Deus como alguém de quem eles tinham medo. E eles aprenderam
que é o nosso querido Pai Celestial, que nos ama, que podemos falar com Ele, que Ele não está com um porrete na mão esperando a hora da gente pecar para sentar na nossa cabeça. Não, é um Pai que está nos chamando para sentar no colo e conversar e ter comunhão conosco, saber de nós, conversar conosco, que está falando, me pede, fala comigo. Esse é o nosso Deus, que você aprendeu a andar com Ele nesse lugar. Isso mudou a tua vida para ter agora uma vida espiritual saudável. É isso. Por isso, irmão querido, você precisa orar, nós precisamos orar por tudo que acontece nessa parte aqui da igreja de Jesus. Como eu já disse antes de ministrar, você, meu irmão, que pertence a outra comunidade de fé, leva isso na mentalidade para a sua igreja. Falo agora para a sua igreja. Mas veja como é importante nós orarmos aqui. Precisamos orar pelos irmãos que nos servem. Tudo isso acontece, por isso que eu falo, a Carisma é uma igreja feita de gente. Você está aqui agora e tem irmãos que se prepararam a semana inteira para estar lá servindo os seus filhos. Você chegou aqui hoje, cantou gostosamente, mas pessoas ensaiaram, treinaram, estudaram. E não é ensaiaram, treinaram, estudar agora. Alguns são músicos, anos da sua vida gastaram para agora repartir os dons deles com vocês em alguns minutos aqui. Isso nos abençoa. Cheguei aqui pela manhã, deliciosamente comer aquele pão de queijo com café e tudo mais, servido graciosamente por irmãos que, todos voluntários. Sirva, meu irmão, se doe, tem dons na sua vida, mas faz algo também, ore pelos seus irmãos que servem, para que eles sejam abençoados. Orem por aqueles que ensinam. Por que motivo? Porque é desse lugar, desta cátedra eclesiástica, eu ensaiei, um dia eu ia falar isso, daqui desta cátedra eclesiástica, é que sai o alimento, que alimenta o rebanho, e por isso precisamos orar. Uma liderança doente gera um povo doente, uma liderança saudável gera um povo saudável. Eu e a Magda conversávamos essa semana sobre algo, se o pastor que te ensina é um cara confuso, inconstante, temperamental, intolerante, que não sabe o que quer, sabe aquelas crianças que andam, como a Bíblia chama de crianças que na fé ficam oscilando entre uma doutrina e outra doutrina, ficam oscilando entre métodos e mais métodos, procurando coisa nova, irritando a igreja que não está entendendo o caminhar da igreja. Esse ensino vai te fazer mal. Por isso nós precisamos orar para que aqueles irmãos que vão nos ensinar, como Paulo mesmo ensina a orar, sejam cheios de sabedoria e de discernimento. O trabalho do discernimento é uma coisa muito importante. Vou te explicar o que é discernimento. Discernimento é saber separar o alimento que vai ser dado para o povo. Hoje tem muita coisa por aí. Tem muita pregação, tem muito ensino, tem muita palavra, tem muito estudo, tem muita pesquisa, tem muita notícia. E quem vai ensinar precisa saber separar. Isso é bom, isso não é. É importante nós orarmos por discernimento para que quando nós ouvirmos alguma coisa, a gente saiba separar. Olha, isso aqui é bom, isso não. Quando eu era criança, a avó, quando ia cozinhar, sempre me chamava para a gente escolher o feijão, separar o feijão. Hoje o feijão vem bonitinho lá para você, num saquinho, né? Todo bonitinho, já vem pronto ali para você fazer. Naquele tempo não era bem assim, não. Você ia lá no armazém, comprava, tinha um lugar grande, assim, quem é jovem há mais tempo, assim como eu, deve se lembrar disso. Daquele negócio que você pegava assim, enfiava lá do feijão, jogava num saco, pesava. Chegava em casa, jogava em cima ali da mesa, ia separando o feijão. E aí vinha pedra junto, vinha um negócio que minha avó chamava de caruncho, né? Não sei o que é isso até hoje, mas vai lá e separa. Esse ato de separar é o ato de discernimento. Isso é bom, isso não é, isso é bom, isso não é. Saber separar essas coisas. Então, precisamos orar para que a nossa liderança sempre tenha discernimento, para que toda informação que for dada, tudo aquilo que for passado, seja alimento para a nossa alma. É o que Paulo recomenda, por exemplo,
a um irmão que era líder na igreja lá em Creta, Tito. Em Tito capítulo 1, versículos 7 ao 9, olha o que ele diz sobre o líder ali na igreja. Diz, porque é indispensável, ou seja, não dá para negociar isso, que o bispo, ou o supervisor, o irmão que está encarregado, né, seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Esta frase eu explico mais adiante. Não arrogante, não irascível, ou seja, não é briguento, estourado. Não dado ao vinho, não pode ser manguaça, aí. Nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, aquele cara que faz tudo por dinheiro. Antes, hospitaleiro, que aconchega as pessoas, amigo do bem, ou seja, tem que ter coração para as boas obras, sóbrio, justo, piedoso, corintiano, não tem, que tenha domínio de si, tem que torcer para um bom time, apegado à palavra fiel que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Eu quero chamar a atenção para aquela expressão dispenseiro. O dispenseiro que cuida da dispensa, hoje em dia, por exemplo, é só alguém que cuida do armazenamento, mas naquele tempo era uma função dada ou chamada para aqueles que eram o nutricionista. Então o dispenseiro é aquele que é responsável de ir lá na sua dispensa e pegar aquilo que vai ser para a melhor nutrição do rebanho. Duas coisas importantes aqui. Imagina o tamanho da dispensa que precisa ter, de conhecimento da palavra de Deus. Quando a gente vem aqui ministrar no domingo, olha quanta gente diferente nós temos. Nós temos casados, nós temos avós, nós temos solteiros, nós temos rapazes, moças, temos viúvas, temos pessoas divorciadas, pessoas separadas. Tem homens, tem mulheres, você tem pessoas de idade avançada, de idade nova, você tem ricos, você tem pobres, você tem pessoas de origens diferentes, de criações e culturas diferentes. Então, saber o alimento adequado e a dosagem adequada, isso é importante. Por isso, meu irmão e minha irmã, ore pelos seus pastores, ore pela pregação da palavra. Existe algo, eu vou colocar entre aspas aqui essa palavra mística, não é? Existe a mística da pregação. Existe isso. Nesse mundo que a gente está, com uma mentalidade científica bem avançada, muitas vezes eles tiram esse lado místico que é tão encantador. Tudo fica muito cinza, muito preto e branco, né? Muito assim, sem cores. Mas é preciso a gente ter a expectativa na mensagem de que Deus vai falar conosco. Eu me lembro quando ia para os cultos da igreja onde eu participava, na minha juventude, e uma das coisas que nós fazíamos ali, nós cantávamos já no primeiro cântico, o cântico que falava da nossa expectativa. Dizia assim, algo bom há de acontecer, algo bom Deus tem para nós, estamos todos aqui, só para louvar o Senhor. Então nós ficamos assim, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. A gente começava o culto sabendo, vai acontecer uma coisa boa na minha vida hoje aqui. Então essa expectativa de que algo que seria, vai ser somente um ensino, uma palestra, uma exposição. Não, Deus vai falar comigo. Você já teve experiência de algumas vezes a pregação parecia que tinha o seu RG ali, o seu nome, o seu endereço naquilo. Quando você recebe aquela palavra, fala, é essa palavra que eu precisava ouvir. Meu irmão, temos que orar por isso. Orar por aqueles que vão trazer a palavra de Deus. Paulo ensina isso em Efésios capítulo 6, versículo 19. Ele fala, e orem também por mim. Gente, Paulo apóstolo, o cara tinha revelação de Deus à beça para pregar, mas ele fala, ora por mim, eu preciso da sua oração, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia
tornar conhecido, revelado o mistério do Evangelho. Irmãos, muita coisa que acontece no meio da igreja acontece pelas pregações e pelos ensinos. Muita coisa na sua vida tem a ver com pregações e ensinos que você já ouviu. Há palavras na minha vida que eu não esqueço há anos e eu não esqueço. Eu me lembro uma vez quando eu ainda era membro de uma igreja batista e lá foi pregar um homem que se tornou meu pastor, inclusive quem me consagrou ao ministério, o pastor Walter de Lima Filho. Irmãos, isso foi no início da década de 80. E eu vou te falar uma coisa, talvez os 2 primeiros minutos da mensagem dele lá, de 1980 e pouco, eu ainda sei de cor até hoje. Consigo até imitá-lo pregando. De tanto que eu comprei o cassete e ouvia. Eu não queria perder aquela palavra que estava sendo ministrada no meu coração. Você sabe quando Deus está falando com você através da pregação. Por isso, ore, busque a Deus. Tenha certeza de que Deus vai falar com você aquilo que você precisa. Que os nossos mensageiros aqui, a palavra anjo e mensageiro é a mesma. Que os anjos nesta igreja, os mensageiros, mensageiras também, sejam sempre santos, cheios do Espírito Santo, para transmitir aquela palavra de Deus que vem para mudar a nossa vida, para abrir um espaço. Muitas vezes o que a palavra de Deus faz na vida da gente é que ela abre uma porta. Você fala, mas o que tem de místico nisso? Eu te explico. Se eu tivesse uma porta ali, fechada, você não sabe nada do que tem do outro lado. Mas no momento em que você abrir aquela porta, todo um novo cômodo, um novo momento se abre na sua vida. Muitas vezes, uma palavra que vem e você percebe, Deus está falando comigo isso. Meu querido, abre uma porta de tal maneira que daqui a alguns anos você se lembra daquele dia e fala, Deus falou comigo ali. É interessante notar Jacó, por exemplo, uma das coisas que Jacó, no final da vida dele, ele resume, uma das coisas que ele fala, ele conta da experiência em Betel e diz, Deus falou comigo. Ele sabia que a vida dele não era mais a mesma depois daquele dia em que ele ouviu a voz de Deus falando com ele. Nós também temos que orar por todos que vão ouvir. Hoje, no final dessa reunião, quando nós terminarmos essa reunião e você der um abraço no seu irmão, talvez este a quem você disse o nome estava aí ao seu lado, faça um compromisso nessa semana. Eu vou orar por você. Você vai estar na minha lista de oração dessa semana. Saiba que quando você estiver passando algum momento na tua vida, vai ter um irmão lá atrás, orando por você. Seria mais ou menos assim, quando você pular para dentro do poço, do teu trabalho, das tuas coisas, dos negócios que você tem que fazer, dos problemas de família que você tem que resolver, eu vou estar segurando a corda. Eu vou estar ali te sustentando na oração. E, para terminar, Jesus uma vez contou uma parábola sobre a pregação. E ele fala de um semeador que semeava sementes, e uma semente cai no solo duro, a outra no solo rochoso, a outra no solo espinhoso, e finalmente uma semente cai no bom solo. Aquela que caiu no solo duro, diz que veio as aves dos céus e comeram. Isso está lá em Marcos capítulo 4. Veio as aves dos céus e comeram. Aquela que caiu no solo rochoso, ela não conseguiu crescer muito e aí o sol secou. Aquela que caiu no solo espinhoso, que tinha muitos espinhos ali, ela até cresceu, mas depois os espinhos sufocaram aquilo. Somente a que caiu num bom solo, produziu a 30, 60 e a 100 por um. Os discípulos depois chegaram perto de Jesus e perguntaram, explica isso para a gente. E ele explicou, o semeador semeia a palavra. Quando a semente cai num solo duro, vem Satanás e rouba aquela semente que foi ali plantada, ou seja, a pessoa nem lembra mais. Quando a semente cai num solo rochoso ou no solo de espinhos, ela até cresce um tempo, mas problemas da vida vão perturbando e essa pessoa se esquece dessa palavra. Mas quando cai num bom solo, a diferença é que a árvore vai crescer e vai produzir fruto 30, 60, 100 por um.
E uma árvore não come do seu próprio fruto. O que está dizendo aqui, meu irmão, é que se o teu coração é um bom solo hoje, aqui, essa palavra sobre a oração vai cair na tua vida, vai abençoar você, vai clarear sobre a sua responsabilidade como cristão em Cristo Jesus, na área da oração, que vai revolucionar a sua vida de tal forma que muita gente, 30, 60, 100, vão comer deste fruto da árvore da sua vida. Você vai se abençoar, vai abençoar pessoas, simplesmente porque você abriu teu coração e ele caiu num bom solo. É por isso, meu irmão, que quando você vier para a reunião da igreja, não venha como alguém que vai para um cinema. Vai lá para o cinema e paga ingresso, sento lá, assistir o filme, não tenho responsabilidade nenhuma. Vou sentar e absorver. Eu não entendo gente, por exemplo, que pula o momento do louvor e da adoração. Não, eu vou lá só para ouvir a palavra. Você está perdendo talvez a sua única chance de dar algo para Deus. O louvor é isso, é você dando algo para o teu Deus. Então, não venha para o culto como alguém que vai para um cinema, que não precisa preparar a mente para ir num cinema. Ninguém vai assim, vai num cinema ou num teatro e fala, não, deixa eu separar um tempo aqui para me concentrar, que eu vou agora. Você não faz isso. Mas quando você vem para o culto, meu irmão, prepara o teu coração. Lembra do teu Criador. Lembra de que você está num lugar que é santo. Quando você entrar, lembra, é terra santa. Porque aqui está o povo de Deus, a igreja de Jesus, e Ele passeia aqui no meio dos candeeiros. Ele está aqui entre nós. E por isso, quando nós viemos para a reunião, deixar o nosso coração preparado. Por isso que a gente sempre ora antes de ouvir a mensagem, para dizer para Deus, Deus, ainda que eu tivesse distraído esse tempo todo, eu agora acerto meu coração e o meu pensamento, e me preparo, o Senhor vai falar comigo o que eu preciso ouvir. Faz isso, meu irmão. Eu tenho certeza, sua vida vai ser transformada dessa maneira. Amém. Eu tenho mais uma coisa para falar com você, mas vou pedir para você ficar em pé comigo, por favor. 2 perguntas, na verdade. Primeira pergunta, você está disposto a crescer em Deus? Meu irmão, deixa de ser crente de sofá. Deixa de ser só comentarista de rede social. Cristão que eu estou falando. Que só mostra para os outros alguma coisa. Deixa de ser. Não está errado fazer nada disso, você comentar, não é isso que eu estou falando. O que eu estou te chamando é para você ser alguém engajado, responsável, um intercessor, um participante da igreja. Que você não vai mais falar aquela igreja, você vai falar, é a minha. Eu faço parte. Esse lugar eu tenho responsabilidades nele. Eu vou estar nesse lugar, vou orar pelos meus irmãos. Cada pessoa que você encontrou hoje aqui não foi por acaso. Fica alerta. Deus quer usar a tua vida para abençoar pessoas. E se você quer crescer em Deus, você tem que deixar esse egoísmo de lado. E aí a segunda pergunta é, você está disposto a pagar o preço da mudança? Sabe qual é esse preço da mudança? É o seu tempo. Tem gente que pensa que o melhor que ele pode dar para Deus é dízimo, é oferta. Não, meu irmão, dinheiro, querido, você dá, depois você ganha de volta. Mas tempo, nunca mais volta. Por isso, alguém que dedica o seu tempo a Deus, ele está dando o melhor de si para Deus. A única coisa que ele pode dar, o tempo e o coração. Por isso, separe diariamente um tempo para ler as Escrituras, um tempo para você orar. Pastor, eu não vou conseguir ficar lá 1 hora, porque minha mente é muito agitada. Fica 5 minutos, 10 minutos. Gente, a oração do Pai Nosso tem 30 segundos. Mas o que Deus está falando é, se conecte com o Senhor. Se conecte com Deus pela manhã. Ouça mensagens ao longo da semana para desafiar você. Tenha momentos em que você possa até mesmo cantar para Deus, ou ler a palavra, ou orar, como você se sentir melhor. Mas, gente, o Evangelho não é só para nos satisfazer.
E a reunião da igreja não é só uma distração, um passeio de final de semana. É uma delícia vir para cá, é passeio. A gente come, a gente conversa, a gente ri, a gente ouve coisas gostosas, a gente canta. É uma diversão, mas não é só isso. A igreja está gerando algo poderoso hoje aqui. Por isso, vamos desafiar-nos a algo. A não orar mais só por nós mesmos. Uma vez eu ouvi uma irmã chamada Joy Dawson e ela falou o seguinte: quanto mais você orar pelos outros, menos você precisa orar por você. Deus vai suprir você, vai suprir as suas necessidades. Por isso nós vamos fazer isso agora aqui. Nesse momento nós vamos pedir assim para Deus, nós vamos orar para algumas pessoas. Para não ser tantas, pensa aí o que Deus está te colocando no seu coração, 3, 4 ou 5 pessoas que estão passando no seu coração nesse momento, na sua mente nesse momento. Feche os olhos, põe a mão no coração. E você vai orar por essas pessoas e pedindo a Deus, usa-me. Me usa para abençoar a vida dessas pessoas. Para ser um canal do Senhor sobre essas pessoas. Talvez você vai ser só o intercessor dela. Mas você vai orar e vai ser usado por Deus. Ora nesse momento. Ora por eles. Cada oração feita aqui, Senhor, cada pessoa passando em nossa mente já é uma oração. E nós te pedimos que o Senhor abençoe esses nossos queridos. Que sejamos canais de bênção para essas pessoas. Meu Pai, faça com que os maridos aqui se tornem pessoas que vão orar por suas esposas e filhos. Que essas esposas orem por seus maridos e filhos, que os filhos orem por seus pais. Que possamos fortalecer uns aos outros, cuidar das viúvas, dos separados, dos divorciados, dos solteiros, das nossas crianças. Que em oração possamos tocar cada uma dessas pessoas com a graça do Senhor. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor trabalhe isso em nossos corações e sejamos intercessores. Sejamos como o nosso irmão Tiago, o menor, o pequeno. Pessoas com o coração voltado para orar e abençoar os outros. Faz isso através da nossa vida, Senhor. E o resultado disso, te daremos a glória, o louvor, a honra que te é merecido, porque só o Senhor pode fazer tudo isso. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Ao nosso Deus.